Quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Também você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. E logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h19. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar, com todas as informações importantes para você começar este novo dia. Quarta-feira, dia 16 de agosto, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo parcialmente nublado. Segue aí com a previsão ainda de probabilidade maior de chuva no decorrer do dia e temperatura não passando de 26 a máxima e 19 a mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 21 graus. No programa de hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com Arthur Gomes. Entre tantas habilidades, poeta. Ele vem para falar dos 50 anos de poesia no Teatro de Bolso, evento que vai acontecer agora nos dias 18, 19 e 20. Vamos falar sobre a literatura, teatro e cultura no Brasil, pós-Bolsonaro, Campos e região. Por fim, o Arthur Gomes fala ainda sobre o governo Vladimir e o papel da cultura na eleição de 2024. Arthur, já vamos trazer o seu bom dia, a sua entrevista e, claro, vamos falar bastante de cultura nesta manhã de quarta-feira. De antemão, muito obrigado pela presença. No oferecimento de Coagro, essa cooperativa é do fornecedor de cana da região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora com o app Laboratório Plínio Bacelar, você consegue acessar aí resultados de exames e muito mais. Aproveite, baixe o aplicativo hoje e confira tudo aí que você precisa. Hoje é quarta-feira, é dia do jornal Folha da Manhã nas bancas desde cedo e também nas casas de todos os assinantes, e o jornal Folha da Manhã de hoje, uma edição com a cobertura da 30ª feijoada, os 45 anos da Folha como tema. Então você pode conferir aí o caderno principal e outras colunas também, destacando o sucesso da feijoada mais uma vez. Na capa do jornal, Marquinho, abre aspas, se os pais querem brigar, pacificação está mantida, fecha aspas. Discurso de paz ecoa do Folha no Ar, a feijoada à Câmara. Feijoada reúne empresários e políticos da região e do estado. Ciência política de Campos leciona decoro aos políticos. Aliás, ponto final hoje está, como sempre, muito bom. E para você que gosta, aproveita lá para conferir. Ponto final está no jornal Folha da Manhã. Já falei, o caderno da Folha está aqui também, é destaque. Morre menino diagnosticado com meningite aos 3 anos. Só para essa manchete aqui. E vale o destaque, as autoridades municipais têm destacado a questão da vacinação baixa para meningite, cerca de 50% só de alcance. Então, tem muita criança precisando ainda vacinar. Mãe detida por suspeita de agredir a filha no hospital em Campos. Encontro, Marquinho e Vladimir reforçaram durante a feijoada a manutenção da pacificação por Campos, e é destaque aqui na foto de capa também do jornal Folha da Manhã. Documentário, convidados da feijoada se emocionaram com homenagem ao jornalista Ícaro Paz, Páscoa Abreu Barbosa.
que faleceu precocemente aos 23 anos e tem destaque aqui na Folha 2, e esse documentário já está também no portal folha1.com.br. Para fechar aqui as manchetes, campistas se preparam para Mundial de Triatlo. Disputa na Finlândia. Cristiano Abreu, Barbosa, Reinaldo Otero e Stella Furlan são os 3 que vão disputar aí esse Mundial na Finlândia. Parceria com o Estado, lançadas as obras da Clínica de Hemodiálise. E morre o empresário Euclides Gonçalves, aos 82 anos. O Euclides era do buffet do seu Euclides, né? Carinhosamente como era chamado. Então, nossas condolências e sentimentos aí aos familiares pela passagem do seu Euclides Gonçalves. São 7h24, só um alerta aqui rapidamente para fechar e começar essa entrevista. A Barão de Miracema está interditada para obras. Uma importante via da área central faz um ligamento muito importante entre a 15 de novembro e a Nilo Peçanha. Então fique atento aí para você não pegar trânsito pesado nessa região. Por aqui, nem só beleza. Nesses dias de paupéria, nação de tanta riqueza, país de tanta miséria. Esse é um trecho de uma das poesias que está no livro Pátria Armada, do nosso convidado de hoje, o poeta Arthur Gomes. Arthur, bom dia, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, meu querido, e parabéns já de antemão, em nome de todo o grupo da bancada, o Aloysio fará também, mas parabéns pelo sucesso e pelos 50 anos de poesia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio. Bom dia, ouvintes da Folha no Ar. Prazer estar aqui, conversar, bater um papo com vocês sobre esses 50 anos que eu nunca imaginei chegar a esse dia. Perfeito, bacana. Obrigado pela presença mais uma vez. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo a mais um Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beta na técnica. Bom dia, Arthur. Vamos poder conversar um pouco sobre poesia nesses 3 próximos blocos, sobre literatura, sobre cultura. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial a algumas categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. Os taxistas, motoristas de aplicativo, os pais de alunos que vão levar seus filhos à escola, agora de manhã, e aos professores aqui representados num... Professor, está aposentado do IFE já, não está, Arthur? Eu sim. Um professor aposentado do IFE, Arthur Gomes, mas continua lecionando aí para crianças, jovens e adultos através da sua poesia, da sua arte. Arthur, vou abrir... uma pergunta mais óbvia, né, e mais factual, como deve ser o jornalismo. O que o espectador que já comprou, pretende comprar e prestigiar o espetáculo seu agora, sexta, sábado e domingo no Teatro de Bolso, né, Arthur Gomes, 50 anos de poesia, os tortos tecem considerações, o que o espectador do Teatro de Bolso pode esperar do que ele vai ver no palco? Bom dia. Bom dia. Bom, ele vai assistir a vários fragmentos dessa minha trajetória, com poesia, com teatro, com música, cultura popular, umas pitadas, umas dicas sobre educação ambiental, que também foi sempre a minha preocupação, as questões ambientais que nos envolvem. Vou estar no teatro com um grupo de amigos, que são os tortos, que vão tecer considerações, músicos, atores, atrizes, pessoas que, de alguma forma, passaram em algum momento por essa trajetória. Uns são parceiros mais antigos, parceiros de jornadas lá atrás, como o Reubes, que é um parceiro de música já desde
do início da década de 2000. Ele está presente no CD Fulinaíma Sax Blues Poesia, que foi lançado em 2002, e alguns mais recentes, alguns parceiros de músicas que surgiram agora há pouco tempo, como Matheus Nicolau, Gustavo Rangel, Saulo Oliveira, não é? Que, de alguma forma, contribuíram para que essa trajetória chegasse até os dias atuais. Não é? Então, um pouquinho de cada linguagem que eu pratiquei durante esses 50 anos vão ser mostradas no Teatro de Bolso. Não é? E os Tortos, na verdade, é essa turma que eu consegui reunir para celebrar esses 50 anos de poesia. Boa. Arthur, aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloísio, tem várias participações, aliás, muito bom engajamento aqui, e uma é da professora de letras, a Arlete Sendra. Arlete Sendra, minha querida amiga, mestra, uma das minhas primeiras mestras de literatura, Arlete Sendra. Ah, legal. Aliás, ela não faz uma, ela faz várias. Primeira, a dor é mediadora da poesia? Que sentimentos a desencadeiam? Leio sua poesia como arma. Vejo nela denúncia. Que elementos vitais estão latentes em seu poetar? Bom, escrever, para mim, talvez se tornou um hábito, um vício, não é? Que veio a partir de um momento em que foi muito crucial na minha vida. Eu me lembro que antes de servir o Exército, poucas pessoas sabem que eu servi o Exército. Eu servi 6 meses no Rio, no quartel de cavalaria, Dragões da Independência, e 6 meses em Brasília, de 67 para 68. 67 foram de maio a dezembro, em São Cristóvão, onde o quartel era instalado, e de dezembro a julho, de dezembro de 67 a julho de 68, metade do quartel dos soldados, dos oficiais, foram para Brasília, e outros deram baixa. E, nesse tempo de quartel, 1 ano e pouco, poucas vezes eu tive a oportunidade de voltar à minha casa. Eu, nessa época, ainda morava na Fazenda Santa Maria de Capumanga, onde eu nasci. E, nesse período, faleceu meu pai. Ele faleceu em setembro de 1967. Eu ainda estava no Rio. Quando eu consegui licença para vir em casa, ele já tinha sido enterrado. Eu não vi nem o enterro, nem o velório. E, algum tempo depois, esse acontecimento passou a mexer muito comigo. Mexer muito nas minhas questões emocionais, sentimentais, e, ao mesmo tempo, depois que eu fui para Brasília, nunca voltei em casa enquanto servi o Exército. De uma hora para outra, eu comecei a escrever cartas. Né? E, algum tempo depois, eu me deparei com Fernando Pessoa, como dificilmente o poeta brasileiro que não lê Fernando Pessoa. Eu fui me deparar com as cartas do Fernando Pessoa e vi muitas coisas similares, muitas afinidades. Por quê? Porque ali era ainda uma escrita totalmente existencial. Não tinha um olhar para o externo, o olhar para o redor. Era apenas o que o de dentro ditava para fora. Não é? Mas, a partir da volta que eu tive de Brasília, fui logo convidado a assumir uma vaga na tipografia da então Escola Técnica Federal de Campos, onde eu tinha feito ginásio industrial e me especializei em linotipo. Eu comecei a ter também
contatos desde o ginásio para aprender tipografia. A gente compunha textos lendo poesia de Castro Alves, Casimiro de Abreu, Olavo Bilac. Era um material que os professores ofereciam para a gente aprender a montar, a digitar na linotipo, né? E isso foi, de alguma forma, tornando em mim uma argamassa para que, a partir do amadurecimento, a partir do momento de sair da adolescência para a vida adulta mesmo, que eu começasse a escrever seriamente, já no início dos anos 70, com um olhar também para o que acontecia ao redor, né? Para o que acontecia, primeiro, no próprio meio ambiente, na nossa cidade, na fazenda onde eu nasci, a Cacumanga, e, pós isso, um olhar sobre o país também. Quem lê a minha poesia sabe que tem essa reflexão, e não é uma reflexão planejada, pensada. Muitas vezes ela flui de acordo com os acontecimentos do dia, os fatos da semana, as notícias que me chegam, os acontecimentos. Tudo isso, de alguma forma, mexe com a minha escrita, porque talvez por excesso de sensibilidade ou por uma sensibilidade aguçada, é difícil uma coisa que passe despercebida para mim ou chegue, que não vire escrita, que não esteja ali na escrita daquele dia, no que vai ser escrito naquele dia. Não apenas na poesia. Tem muita coisa que eu levei da escrita para a música, para o teatro, né? A poesia em si, depois que eu comecei a entender uma linguagem, uma estética, só vai para livro de poesia aquilo que eu encaro como poesia, como linguagem poética. Muitas coisas que eu escrevo em prosa dificilmente estão em livros de poesia, estão mais no palco, no teatro. E o que a Arlete fala sobre essa questão da arma, a palavra é uma arma. Como o Drummond dizia, é a nossa arma branca, né? É a palavra. E muitas vezes a palavra realmente funciona como uma arma, funciona como uma ferramenta que nós temos, muitas vezes até para nos defender, né? Tem um poeta que diz, né, eu não me lembro do nome dele aqui agora, que não me ataque com prosa que eu vou me defender com poesia. Cabral escreveu que comparou poesia à faca. A faca. E disse que a poesia dele era só a lâmina da voz sem a arma do braço. Arthur, essa sua iniciação aí com tipografia, é engraçado, coincidência ou não, a poesia, ela, desde a fundação dela por Homero, lá no século VII a.C., ela se baseia em rima, métrica, né, e ritmo. E a poesia, ela segue assim, nos 2.000 anos seguintes, 2.600 anos seguintes, até que o Walt Whitman, poeta estadunidense, liberta a poesia da rima e da métrica, cria o verso livre e cria, por conseguinte, tudo aquilo que a gente chama de modernismo. Interessante, eu estava ouvindo você falar, o Walt Whitman, um grande poeta da Revolução Americana, né? Serviu na Guerra de Secessão, a guerra pela emancipação dos escravos nos Estados Unidos como enfermeiro. O Whitman também começou como tipógrafo, né? Muitos poetas, muitos. João Cabral imprimia livros, fazia questão de imprimir, tinha sua própria prensa, né? E tipografia. Tipografia.
Belo Horizonte ainda tem um poeta, um grande poeta, que é também tipógrafo e que continua editando livros, não apenas dele, mas de poetas que ele escolhe, livros com pequenas tiragens, na tipografia que ele tem em casa. Uma coisa que eu descobri já nos anos 90, quando eu li Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade, que o Serafim também era um funcionário público de uma tipografia. Então, essa questão de poetas tipógrafos, a gente vai encontrar muitos. Que eu acredito que ali, os meus 12, 13 anos dentro da tipografia, mexendo com as coisas para montar e imprimir, e lendo poesia, que eram os textos que a gente tinha à disposição para fazer as montagens, e mexer não apenas com os tipos, as letras, mas também com as cores, a forma de impressão, a tipografia da escola técnica nos anos 61 a 64, quando eu fiz o ginásio industrial, era totalmente primária, totalmente primitiva. Tinha prensas manuais, tinham máquinas elétricas já, mecânicas, mas a maioria que a gente aprendeu, a iniciação, eram imprensas manuais. Então, a gente compunha, montava a chapa e imprimia manualmente. Essa questão, para mim, a entrada nesse universo com 12 anos e mexer, isso eu acho que foi também fundamental. Era um universo ali completamente diferenciado do que eu vivia na fazenda. Eu vinha frequentar a cidade quando, aos 10, 11 anos, eu fiz as últimas séries, quarta e quinta, no grupo escolar 15 de novembro. E logo depois eu fui para a escola técnica. Mas eu só vim morar na cidade em 1974, com 26 anos já. Quer dizer, a minha vida urbana, ela começa a existir na prática a partir dos 26 anos. E Campos, em um determinado momento, foi a minha musa inspiradora. No livro de 85 e 87, Suor e Si, Couro Cru e Carne Viva, dessa fase, Campos está ali em todas as suas nuances, não é? O livro Suor e Cio, eu trabalho com a poesia em uma parte que é a poesia do operário da agroindústria açucareira, não apenas da usina, mas da lavoura também, e na outra parte é a poesia sensual, que é o livro onde começa a aparecer a minha poesia sensual e erótica, né? E que até hoje existe essa faceta. E talvez de 87 para cá, do livro Couro e Carne Viva, começa a entrar outros elementos, que é a questão também social e política. Essa coisa da poesia, a poesia erótica, feminina, né? Ela no Brasil está presente desde Gregório de Matos, o nosso primeiro grande poeta, né? No século XVII. Boca do Inferno. Gregório de Matos tem versos que, se tratando da rádio de uma Constituição Federal, eu não posso repetir aqui. Do século XVII, né? Não, Gregório de Matos, para quem se acha muito moderno, muito transgressor, devia ler um pouco Gregório de Matos. Com certeza. Mas e outra coisa, Luiz, a poesia erótica, desde talvez dos anos 70 para cá, ela é basicamente feminina. O que existe de mulheres poetas brasileiras escrevendo poesia erótica é uma infinidade de poetas, e grandes poetas. Eu tive muita sorte de ter conhecido Olga Savary. Eu ia falar Olga Savary. Exatamente, uma grande poeta e preocupada também em sua vivência, na sua vida no Rio, no trabalho,
na própria poesia, de conhecer poetas que escreviam poesia erótica. Em 1984, ela lançou uma antologia com o título de Carne Viva, que são 77 poetas brasileiros escrevendo poesia erótica. Ela colocava sempre em suas entrevistas que era a primeira antologia de poesia erótica editada no Brasil, e eu tive a sorte de estar, né, presente nesta antologia com 2 poemas, e ali tem Carlos Drummond de Andrade, Afonso Romano de Santana, Ferreira Goulart, não é? Foi uma sorte grande, muito grande, ter convivido com a Olga, e talvez essa convivência com ela me deixou entranhada coisas que vai saindo em poesia, vai fluindo. Tem uma coisa que eu sempre falo, eu não planejo o que eu vou escrever, flui, sai no momento. E nem planejo, hoje eu vou escrever isso, ou amanhã eu vou escrever aquilo. Muitas vezes isso eu faço quando eu quero escrever um texto em prosa. Aí eu sei o que eu vou focar. Agora, poesia não, poesia é fluição mesmo. Desculpa. Não, vai você, Nogueira, que eu ia completar a pergunta com outra, mas vai você. Tranquilo. Tem aqui uma pergunta da Edinalda Almeida também. Edinalda, minha grande colega do IFE. Então. Aliás, está recheada aqui de comentários, como eu já disse, de perguntas. Ela diz aqui, salve, querido amigo Arthur Gomes, orgulho e patrimônio desta campus. O cartunista Rafael Correia lançou o livro de cartoons, Até Aqui Tudo Bem. E uma das frases que viralizou foi, entre aspas, canalhas não suportam poesia. Você concorda com ele, meu amigo? Abraço e você com saudades. Olha, é forte, né? A frase, sim. Você considerar um cidadão, um ser humano canalha, é bem forte. É uma coisa que eu consigo escrever essa palavra também, mas me dirigir diretamente a uma pessoa e chamá-la de canalha, eu não consigo, né? Mas acredito, sim, canalhas não gostam de poesia. Quer dizer, e o termo canalha você pode levar para uma série de significados, de sinônimos, outros que tenham a mesma conotação, e é fato. Quem gosta de poesia é ser humano completo. Jamais vai ser canalha, né? E há seres humanos e seres, não é? E aí, por que a gente imaginar que uma pessoa com essa característica não gosta de poesia? Talvez pela falta de sensibilidade dessa pessoa, não é? Eu não diretamente, eu não conheço canalhas, né? Pessoalmente, eu não conheço canalhas. Talvez eu tenha alguma autodefesa que eles passam longe. Essa do canalha, Luiz, parece, assim, tem uma função, talvez, relativa com a do samba, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Bom sujeito não é. É boa. Quer dizer, é mais pesada. Quem não gosta de samba, bom cidadão, bom ser humano não é. É a questão da poesia. Poesia, para quem escreve, para quem faz, para quem vive com ela na veia, como a gente chama, poesia na veia, é fácil, mas para o leitor não é uma linguagem fácil. Por quê? Porque muitos poemas, mesmo não tendo métrica, não seja escrito em verso livre, sem rima, sem fonética, sem essas coisas que estão no fundamento da poesia lá de trás, ela tem um tempo de leitura que só quem conhece muito, quem está muito acostumado a ler poesia, para entender esse tempo, esse silêncio que precisa muitas vezes na leitura,
E a compreensão de versos não é fácil para o cidadão comum. É preciso ler muita poesia, é preciso conhecer muito literatura para gostar de determinados autores. Aloysio antes citou João Cabral. João Cabral é um dos poetas ícones da poesia brasileira e é muito pouco lido. É muito pouco compreendido a poesia, porque ele mesmo utilizava nos seus poemas armas como ferramentas e símbolos, signos de comunicação, como a pedra, a faca, né? E esse significado, esses códigos de comunicação, não chegam a qualquer um, infelizmente, né? Quando as pessoas denominam a poesia como a mãe pobre da literatura, é um fato, porque é o livro que vende menos, é a arte menos valorizada, é a arte menos vista em programas de rádio, em programas de TV, ou mesmo nos palcos. A maioria dos atores não gostam de interpretar poesia, porque é difícil, não é fácil para um ator de teatro, de cinema ou de qualquer veículo de comunicação ir ao palco para interpretar poesia. Para eles é estranho. Nós temos alguns grandes atores que gostam de interpretar poesia, como o Valmor Chagas era um grande intérprete de poesia. Paulo Outram. O Osmar Prado é um grande intérprete de poesia, Paulo mas Outram. são poucos. Paulo Outram. Paulo Outram, exatamente, Bibi Ferreira. Mas eles mesmos se declaram que não gostam de interpretar poesia. Então, ela de uma certa forma, fica restrita à sua divulgação, ao seu espalhar para as pessoas pelo próprio poeta. Hoje, não hoje, mas já dos anos 70 para cá, o poeta que não é marqueteiro do seu trabalho, ele não chega às pessoas. Então, ele é poeta e, ao mesmo tempo, é propagador do que ele faz. Eu fui para o teatro, levado pelo Capi, para aprender a interpretar poesia. Eu era tímido, ninguém acredita, não conversava muito, me travava quando estava em contato com as pessoas. Para falar do que eu escrevia, eu só comecei a falar depois do meu terceiro livro, que, por uma deferência do Deneval Azevedo Filho, Deneval Siqueira, ele fez uma transposição de textos do livro, meu segundo livro, Mutações em Prejuízo e Além da Mesa Posta, ele transformou em Judas o Resto da Cruz, que é o meu primeiro texto levado ao teatro em 1975. É a minha estreia no teatro de bolso. Depois, com Capi, a gente fez Suor e Cio, que foi um musical. Músicas minhas e do meu parceiro Paulo Ciranda, textos meus, interpretados por mim, que eu levei, no mínimo, uns 4 meses para memorizar esses textos e conseguir interpretá-los no palco. E, a partir daí, então, nunca mais deixei de levar a poesia para o oral. Talvez também pela a minha origem. Na fazenda, o que eu via na minha infância eram rodas de jongo, festa junina, que são tradições, manifestações totalmente voltadas para a cultura oral. E, mais tarde, eu fui me encontrar com a cultura popular, que é o boi pintadinho, que vive na minha memória e na minha existência e na minha arte desde os anos 80. Eu escrevi em 1980 o livro Boi Pintadinho e depois eu transformei em Alto, que, com os alunos da oficina de teatro da Escola Técnica Federal,
Eu levei de 1980 a 1987 com um boi pintadinho pelas ruas de Campos. E tem pessoas que participaram na rua desse boi pintadinho, hoje famosas na cidade, pessoas importantes na cidade, importantes na política, na gestão municipal e até estadual. Em 1980, quem puxava o primeiro boi pintadinho que eu montei, você sabe, Luiz, quem puxava o meu boi pintadinho? Aí tem até medo de imaginar. Você sabe, Cláudio? Nem arrisco. A senhora Rosinha Mateus de Oliveira. Legal. Era uma menina de 16 anos. Boa. Que fazia teatro com a gente nos grupos do SESC. Né? Na época não era conhecida como Rosinha, era Rosângela. E mais Fernando Leite, Guilherme Leite, Ferrugem, todas pessoas que depois se voltaram realmente para a política, estiveram comigo nesse boi pintadinho. A gente ia para o mercado, para a Praça São Salvador, rodava a cidade. E em 1987, quando Luciano D'Angelo foi eleito diretor da Escola Técnica Federal de Campos, ele chegou para mim e me falou: eu quero uma edição novamente do boi pintadinho e eu quero esse boi no meu gabinete no dia da minha posse. E assim foi feito. Arthur, essa história de boi pintadinho, no atual contexto político de Campos, vou até pular. Pula. Boa. Vou parar até no Globo. Boa. Para finalizar, Arthur, você, esse tempo que você lecionou, quer dizer, não só você tem essa característica meio de Oswald Andrade, você é produtor e agitador cultural, né? E você mesmo disse aqui agora que o poeta que não promove a sua poesia, ele é menos lido, né? Você formou, tanto nessa militância sua, quanto na sua atividade de fazer poesia, de promover poesia, quanto também no IFE, você participou da formação de vários poetas que estão hoje, né, já no cenário de campo, já conhecidos com um certo nome, né? Você participou da formação no IFE como professor de Adriano Moura. Sim. Né? Eugênio Soares. Clarice Terra, que hoje é professora de teatro do IFE Campus Macaé. Eugênio derivou mais para o teatro mesmo, né? E Eugênio foi para a história, né? Para pesquisa. Sim, mas não, eu falo em arte, nem arte. Em arte, sim, Adriano Moura, Clarice. Rei de Souza, que hoje mora em Londres, passou pela oficina e passou pelo projeto Retalhos Imortais do Serafim. Tem uma montagem que eu fiz com ele e com a Clarice, que eu fui contemplado com esse projeto Retalhos Imortais do Serafim pelo SESC São Paulo. Nós fizemos várias unidades do SESC em São Paulo e no interior do estado com esse projeto. E os dois atores que estavam em minha companhia eram a Clarice e o Rei de Souza. O Adriano Moura, além de grande poeta, é um grande dramaturgo também. Na sexta-feira, por exemplo, enquanto eu vou estar no Teatro de Bolso, celebrando os meus 50 anos de poesia, ele vai estar no SESC com o meu nome é Cícero. E no sábado e no domingo vai integrar o seu espetáculo. No sábado e domingo eles vão estar comigo no Teatro de Bolso. Adriano, para mim, é um dos grandes orgulhos que eu tenho de ter enfrentado nos anos 80, 70, 80, dentro da escola técnica ainda, não era Cefet nem IFE, era escola técnica, toda a resistência que eu tive de manter uma oficina de teatro dentro da escola, quando ainda era uma ação, a revelia da direção da escola. Né? A partir da gestão Luciano D'Angelo,
é que a oficina de teatro que eu coordenava passa a ter apoio da direção, passa a ter total incentivo da direção para que aquilo acontecesse e fluísse da melhor maneira possível, né? E daí vem, quando se torna Cefet, em 1997, a nova lei de diretrizes e bases do Darcy Ribeiro, com 200 horas de oficina obrigatórias de oficinas de arte para estudantes do ensino fundamental e ensino médio, né? E hoje nós temos no IFE um curso de licenciatura em teatro, mas poucas pessoas conhecem a trajetória, como que isso começou dentro da escola técnica para chegar ao curso de licenciatura que existe hoje. E um dos meus grandes orgulhos chama-se Adriano Moura. Eu ter, de alguma forma, ter encaminhado um estudante de uma área técnica para a área de humanas. E hoje ele não é simplesmente um poeta, é um grande conhecedor de literatura, um grande estudioso de literatura. Não é à toa que ele tem hoje um doutorado em letras. Eu acompanhei a defesa da tese dele na pandemia, fiquei com muito orgulho, né? E Adriano, acho que a gente até agradece, porque não é orgulho apenas seu, meu amigo, é orgulho da cidade. Da cidade, com certeza, com certeza. Eu queria lembrar uma coisa, Luísio. Em 1973, eu lancei o meu primeiro livro, Um Instante no Meu Cérebro. Ele foi todo confeccionado dentro da tipografia da escola técnica, composto por mim, na Linotipo, impresso pelos meus colegas que trabalhavam comigo na tipografia, né? E quem era o diretor na época, 1973? Talvez talvez não, com certeza, foi o meu primeiro grande incentivador de continuar a escrever poesia, uma pessoa chamada Renato Aquino, que foi quem prefaciou o meu primeiro livro. Renato Aquino tinha dias que ele passava horas e horas no gabinete ouvindo eu ler o que eu tinha escrito naquele dia. Muitas vezes, quando ele saía cedo da escola, saía mais cedo, ele deixava um recado para mim. Olha, quando você sair, passa lá em casa que eu quero ouvir o que você escreveu. Então, ele acompanhou toda a produção poética desse primeiro livro, né? Foi um período em que eu tive era o início. Eu não fazia teatro ainda. Eu era um poeta escondido na tipografia, só escrevia poesia, não incomodava ninguém, porque eu não mostrava para mais ninguém a não ser ele, quando ele descobriu que na tipografia tinha uma pessoa que escrevia poesia. Eu tenho uma gratidão imensa por essa pessoa chamada Renato Aquino. Bom, são 8h02, meu caro Arthur. Eu vou precisar fazer um intervalo aqui rápido, vou te pedir licença. Assim, sobre poesia, sobre poeta, eu tenho um pensamento bem interessante, mas eu acho que é bem real, bem próximo da realidade. Eu tenho muito carinho, muito respeito, não só pelo talento, que acho que é a parte principal, claro, mas sobretudo pelo amor do poeta em viver da poesia, porque eu tenho a impressão que não dá dinheiro. Os grandes poetas e as grandes poesias, você tem aí boa parte deles, é claro, vivos e estão aí, mas parece que só dá dinheiro depois que o cara morre. É um negócio impressionante. Aí para outros, né? Não. Quem fica com os direitos autorais. E não dá para ele. Então, ou seja... Viver de poesia a gente vive, porque a nossa vida é poesia, não tem pelo amor. Isso. Agora, sobreviver de poesia é impossível. Não apenas no Brasil, em qualquer lugar. Acho que planeta, no mundo todo. Agora, depois que o poeta vai para a outra vida, outros planos, falece para o planeta Terra, né?
quem ficou com esses direitos autorais, ele pode ganhar dinheiro sim, porque o poeta, de alguma forma, ou até por curiosidade, passa a ser mais lido. Né? E isso acontece naturalmente. Eu tive a sorte de, imediatamente voltando do Exército, eu não tinha essa pretensão, nunca passou pela minha cabeça que algum dia eu estaria dentro da oficina de tipografia da Escola Técnica, ali como um servidor público, como um trabalhador. Né? A oficina onde eu aprendi o meu primeiro ofício, que foi linotipia. Né? Nunca isso passou pela minha cabeça. E a questão de, imediatamente, novo, com 19 anos de idade, ter esse emprego, ter essa segurança, foi uma grande sorte. Não fosse isso, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje. Seguramente poesia você estaria fazendo. Poesia, claro que eu estaria fazendo. Agora, como se estaria em campo, se estaria fora de campo, não sei. Né? As coisas, muitas vezes, acontecem na minha vida que eu não foi planejado. Por exemplo, há 12 anos eu moro em São Francisco do Itabapuana. Uma das primeiras praias na região que eu conheci. Primeiro eu conheci Atafona, com 7 anos de idade. Né? Eu veraneava em Atafona, na casa da família que era dona da fazenda onde eu nasci, a família Cruz, Olivier, Álvaro, Beto. Né? Eles veraneavam em Atafona, me levavam para lá. E depois eu comecei a frequentar, na minha adolescência, Guaxindiba. Há 12 anos eu moro em São Francisco, não porque foi uma escolha minha, foi um problema que a minha filha Alice, que hoje está com 12 anos, teve aos 5 meses de idade, ela começou a ter crise de alergia respiratória. Com 3 meses de tratamento com Gelson Sardinha, ele me aconselhou a tirá-la de Campos. Se eu tivesse condições, levá-la para um outro clima. Como a mãe é de uma família de São Francisco, para lá que nós fomos. E hoje estou lá há 12 anos. Não pensava em conseguir me adaptar àquela cidade, mas o mar, a praia, me comprou. Muito bom. 8h06, Arthur. Vou te pedir licença. Então, rápido intervalo. Na sequência, a gente volta continuando essa conversa e, claro, aí já virando um pouco a chave mais para a parte política, para o dia a dia aí também do país e da região. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos em instantes. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa.